Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta festa de São Matias. Então, quem é São Matias? Pouco conhecido, mas é alguém que se associou ao Colégio dos Apóstolos. Então, é interessante nós falarmos de São Matias, porque justamente ele ocupou o cargo que era de Judas. Então, com isso, nós podemos entender que muitas vezes os desígnios de Deus são diferentes dos nossos desígnios ou dos nossos pensamentos. Então, isso é muito importante porque hoje em dia existem muitas pessoas que se consideram sábias, se consideram inteligentes. Aí dizem, não, é a prudência, tudo é em nome da prudência. A prudência nos manda fazer assim, prudência nos manda fazer assim. Mas a palavra de Deus faz diferente. Então é interessante que o próprio Cristo diz aqui, nesse Evangelho segundo São Mateus: eu vos dou graças, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes. Então esses aí não conseguem perceber, mas revelaste aos pequeninos. Então os pequeninos são aqueles que são capazes de perceber a vontade de Deus. E a igreja é feita desses pequeninos, não é feita de sábios e prudentes. E diz ainda, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, quando a gente vê que a nossa alma não tem descanso, aqui já tem a resposta, né? Para a alma de uma pessoa encontrar descanso, primeiro ela tem que ser mansa e humilde. São duas coisas. A mansidão, no sentido de resolver as coisas não no tapa, né? Na fúria, na energia humana, mas resolver as coisas na força de Deus. E depois a humildade, para justamente perceber que não somos nós que chegamos ali, não que nós que fazemos, que nós que vamos ver, não. A humildade, Deus é que faz. Então, nós muitas vezes nos debatemos hoje em dia com pessoas arrogantes, prudentes aos próprios olhos e que acham que eles é que vão conduzir a igreja ou que eles vão fazer as coisas segundo uma prudência humana, que na verdade não resolve nada. Enquanto que a lógica do Evangelho e também ali dos primeiros tempos da igreja mostra para nós essa liberdade que as pessoas têm de fazerem uma igreja que é totalmente humana, totalmente encarnada, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, mas ao mesmo tempo totalmente submissa a Deus. Então é isso que nós devemos aprender dos apóstolos. Porque o próprio Judas, que foi traidor, esse aí era um prudente. Esse aí era um homem que se considerava sábio. E ele disse, não, eu já tenho uma estratégia. Eu vou falar que Jesus está ali, vou mostrar onde é que ele está, eles vão prendê-lo. Porque eles querem prender Jesus, mas vai dar certo. No final das contas, ele vai escapar, porque ele tem um poder muito grande. Ele não vai morrer ali na mão deles. Ele vai escapar dali, não vai sofrer nada e ainda vai revelar o reino dele. Então, Judas, ele queria, na verdade, esse efeito. Só que esse efeito não aconteceu. Então, ele foi prudente aos próprios olhos. Tem outros que pensam assim, mas de todo jeito Cristo tinha que morrer pela salvação do mundo, né? Então Judas fez um bem, ele acabou fazendo um bem, porque ele entregou Jesus à morte, né? Então Jesus acabou morrendo pela salvação do mundo. Mas não é assim que Deus raciocina. Judas fez um mal, Judas é culpado, Judas é um traidor e nunca vai deixar de ser, porque a própria Escritura diz, ele morreu como traidor, ele não se reconciliou com Deus. E São Pedro, quando fala de Judas aqui, nos Atos dos Apóstolos, ele vai citar o Salmo 108. O 108 é um salmo
que fala das maldições que caem sobre esse tipo de gente. Inclusive, se a gente rezar a liturgia nova, que eles fizeram depois do Vaticano II, não se encontra ali o Salmo 108. Por que eles tiraram o Salmo 108 da Bíblia? Sendo que o Salmo 108 é citado por São Pedro. São Pedro faz questão, quer dizer que ele sabia de cor. Não só ele sabe, ele conhece, ele reza o Salmo 108, mas ele sabe de cor. Ele vai citar ali, ó, gente, caiu sobre Judas a maldição do Salmo 108, que diz ali, ó, Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Ele estava entre nós e teve parte nesse ministério. Fazia parte do ministério apostólico. Estava entre os apóstolos. E diz ali, ó, mas este homem comprou o campo com dinheiro da iniquidade. Percebe? Quer dizer que o Judas, ele ainda teve tempo, depois que traiu Jesus, de comprar uma propriedade. E nessa mesma propriedade ele se enforcou. Olha só que coisa horrível. Então, são como se fossem 3 elementos que formam como se fosse um espírito satânico. Assim como tem a trindade divina, tem a trindade satânica com esses 3 elementos. Primeiro, a prudência humana. Prudência humana é que vem na frente. Fala assim, não, gente, dá licença, agora eu que vou mandar aqui, que eu tenho uma prudência. Aí depois da prudência humana vem o dinheiro. Não, e ainda por cima tem o dinheiro junto. Vamos trabalhar com dinheiro, porque o dinheiro faz bem. É o dinheiro que traz felicidade. Então vem a prudência humana, né, ao invés de seguir a palavra de Deus. Depois vem o dinheiro e termina onde? No desespero. São 3 coisas que o Judas jamais deveria ter tido, mas ele caminhou por ali e ali ele terminou mal. Ao invés da prudência humana, Judas tinha que ter tido obediência, falado assim, ó, Senhor, meu mestre, ó, é assim que é para fazer? O que você acha de eu te dou uma ideia, né? Eu vou lá. A obediência não importa, se a pessoa quer dar uma ideia para o superior, ele pode dar uma ideia, né? Isso aí não tem problema, mas ele tem que perguntar e não fazer da cabeça dele, falar assim, não, eu tenho um voto de obediência com o superior, mas eu vou fazer o contrário, eu vou fazer o que a minha cabeça está me dizendo, que eu tenho mais prudência que o superior. Esse é o Judas. Tá? Depois que ele vai pela prudência, ele fala assim, mas o dinheiro também é importante, né? Sem o dinheiro a gente não faz nada. Essas frases, né? Hoje em dia tem as frases, não, mas o dinheiro também, gente, o dinheiro não podemos ficar sem. Sem o dinheiro não fazemos nada. Mas e o dinheiro? Né? Aí vem o dinheiro. Sendo que Cristo não contou com dinheiro. Ele contou com a adesão das pessoas. O dinheiro ele pode ser um resultado da adesão das pessoas, mas não é o dinheiro que vai chegar ali como preço de sangue. E é assim que eles fazem hoje em dia. O dinheiro com preço de sangue. Eles matam por dinheiro. Então, essa é a lógica. Primeiro, a prudência na desobediência. Depois, o dinheiro por si mesmo, sem um destino, sem um sentido. E aí, como não tinha sentido para aquele dinheiro, ele falou assim, não, comprar um campo, comprar uma propriedade. Aí o diabo falou para ele, mas tá bom, você compra mesmo, porque aquela propriedade ali, é ali que você vai se matar. É ali que você vai se matar. É ali que vale a pena você se suicidar, porque o desespero vai tomar conta da sua alma. Está vendo? É assim o processo. E nesse processo final, ele ainda podia ter se salvado, se ele pensasse assim, não, mas a igreja não é dos perfeitos, a igreja é dos pecadores. Mas Judas também, que era um jansenista, era alguém que se considerava santo e perfeito, esse cai no desespero. Porque se ele fosse como Maria Madalena, que entendeu que a igreja não é dos santos e perfeitos, mas é dos pecadores, ela falava assim, não, fica aqui, ó. Eu fico aqui eu não saio, Deus não vai me expulsar, porque eu tenho contrição dos meus pecados. Acabou. Santa Maria Madalena ficou lá até o fim. Morreu, foi direto para o céu. E Judas, que era santo e perfeito, não, eu não peco. Os outros pecam, mas eu não peco. Os outros são pecadores, mas eu sou santo, justo e imaculado. Na hora que ele errou, que ele viu que aquilo ali deu errado, ele falou, não, então não tem perdão. Tem perdão, porque agora eu estou errado. Aí entra no desespero. Ele não está acostumado a entender a misericórdia de Deus. Então, São Pedro entendeu muito bem quem era Judas e entendeu muito bem esse processo
E é curioso a gente perceber que Cristo sabia desde o início, quando ele escolheu Judas, ele sabia que ele ia ser traidor. Mas ele escolheu mesmo assim. E sabia que aquilo ali ia dar esse resultado, mas ele aceitou aquele resultado. Isso é interessante, para a gente ver que não podemos lidar com a prudência humana. Pela prudência humana, manda o Judas embora, porque ele vai nos trair. Não, deixa. Se Deus permite, nós temos que aceitar. Percebe? É tudo uma lógica diferente. É toda uma lógica diferente. A lógica de Deus é diferente. E aí vai mais. Quando Judas veio trair Jesus, ele veio com um beijo. Por quê? Porque o Judas tinha uma afeição por Cristo. Então ele traiu com aquele beijo, como quem dizendo, ó, a minha afeição, o meu agradecimento, a minha amizade contigo é eterna. Isso é que é mais triste. O coração dessa gente é um coração cheio de afeto, mas ao mesmo tempo cheio dessa incongruência. Quer dizer, dessa incoerência, dessa falta de correspondência com a vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas amam sem ordenar o amor na lógica de Deus. E isso também leva ao diabo. Então muitas vezes as pessoas acham que amar já é o resultado final. Não. Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois você ama os outros. Se Judas faz isso, aí sim, aí ele entra na lógica certa. Mas, não, eu amo ele porque ele é um homem maravilhoso, amigo, que me ajudou muito, mas ele não está focando ali no amor de Deus. Então ele não consegue orientar o coração dele. Isso que é triste. E mesmo que ele tenha demonstrado esse afeto por Cristo, esse afeto não pôde salvá-lo. Ao contrário, esse afeto fez com que ele ficasse mais desesperado. Porque ele viu que ele tinha traído aquele que ele amava, e ele pensava, mas por que eu traí ele? Percebe? Por isso que diz na passagem ali do Evangelho, que quando Cristo estava na ceia, o diabo entrou no coração de Judas. Isso é um detalhe que muitas pessoas não prestam atenção. Porque às vezes tem coisas que a gente faz na vida, que as pessoas fazem assim, sem perceber. Por quê? Porque o diabo entrou ali no coração. E por que o diabo entrou? Que a pessoa deu espaço. Depois que a pessoa deu espaço e que o diabo entrou, ela já não sabe mais o que ela está fazendo. Ela não percebe mais a gravidade das coisas. Isso é que é triste. Deus permite que o diabo entre, por quê? Porque o diabo fala assim, agora o que você vai fazer é tão mal, é de uma maldade tão extrema, que eu tenho que atuar junto para te dar uma força. Vou te dar um aditivo aqui. Ó. Você vai ter muito mais incentivo para fazer e você não vai conseguir pensar o que você está fazendo. Na hora que o diabo saiu dele, ele foi dando conta. Mas, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? O que aconteceu? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Percebe? Isso é horrível. Mas, infelizmente, Deus permite isso. Por quê? Porque é um castigo. O pior castigo que pode acontecer para a pessoa é justamente isso. A pessoa entregando o coração e fazendo as coisas que Deus não quer. E chega uma hora que Deus faz. Agora, por castigo, o diabo vai entrar no seu coração. E agora você vai até o fim. Agora você vai até o fim no que você planejou. É agora que nós vamos ver, então. Por isso que fala o Salmo, né? Consumeto nequitia peccator. Quer dizer que agora eles vão até o fim na maldade deles. Vai até o fim agora. E agora depois se responsabilize pelo que você quer fazer. Por isso que Jesus falou para ele também. O que você quer fazer, faz rápido. Não fica aí enrolando não. Vai até o fim agora. Vai lá. Vai trair. É assim que Jesus tratou Judas. E São Pedro também não foi brincadeira não. Não chegou lá igual falam hoje em dia. Não, porque nós temos que abraçar. Todos são bonzinhos. Não. São Pedro falou, olha aqui. Ó. Esse homem, tendo se pendurado, morreu, quer dizer, São Pedro não estava ali rezando missa, coitadinho do Judas, morreu, se suicidou, vamos ver se ele se salva. Não, ele falou, esse homem tendo se pendurado, né, se suicidou, rebentou-se pelo meio. Imagina, ele, além de ter se enforcado, na hora daquele enforcamento, o corpo dele rebentou no meio.
E as vísceras dele se espalharam ali tudo em volta. São Pedro que vai contando. As entranhas se derramaram. E esse fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, a ponto de aquele campo se tornar, na língua deles, chamado Campo de Sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos. Está vendo aqui? Ó? São Salmo 108. Por que tiraram do livro das horas, da liturgia das horas? Está lá. São Pedro está citando o Salmo 108. Está vendo? A gente não pode tirar a palavra da Bíblia. A Bíblia está dizendo. Esse salmo é muito importante. Está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja lá quem habite, e outro receba o seu episcopado. Então a maldição que caiu sobre Judas, do Salmo 108, é dizer, transfira para outro o seu episcopado, porque ele era bispo, ele era apóstolo, ele recebeu de Deus, mas agora tem que transferir para outro, justamente para mostrar isso. Porque numa lógica normal, não, coitadinho do Judas, não vamos falar mal dele, já morreu, coitado, morreu de uma forma... Não, vamos falar assim. Vamos falar assim. Tem gente que fala assim para nós: mas por que vocês ficam falando mal das pessoas que saíram de vocês, que falaram mal de vocês, que fizeram maldade? Porque é assim que a Bíblia faz. Nós estamos continuando a igreja, não fazemos outra. A Bíblia faz isso. Fala mal mesmo. Tem que falar mal. Por quê? Porque você tem que proclamar o que a pessoa fez. Você tem que mostrar claramente o nível da maldade dela, porque isso daí tem que ficar registrado na história. Essa é a história. Isso é a verdade. Isso tem que ser falado. Tem que ser mostrado. E as pessoas têm que compreender que esse nível de maldade é assim, é punido por Deus mesmo, e pronto. Deus está junto conosco nisso. Não é assim. Não, você está falando mal, coitadinho. Já deu, ele já fez o mal. Não, vai ter que falar mais ainda. E São Pedro fala até hoje, através da liturgia que nós estamos celebrando, que ninguém quer falar de São Matias. Por que ninguém quer falar de São Matias? Porque ele substituiu Judas. E hoje em dia eles querem dizer que o Judas é santo. Que o Judas é um coitadinho, coitado, ele era bonzinho. Não era. Errou. Errou e pagou e está no inferno. Então essa é uma lógica difícil de entender. Mas Deus que julga, e Deus vê o grau de maldade, chega uma hora que Deus fala assim: agora eu também vou te entregar para o demônio. Por isso que é difícil a pessoa perceber quando a pessoa já está envolvida com o mal. Mas quando você está de fora, você percebe. Você não percebe, você não consegue ver o grau de erro, de maldade que você está seguindo. A pessoa não consegue ver. Acha que está fazendo bem. Acha que está fazendo uma coisa linda. Então, aqui, São Pedro continua. Olha. Então, se aconteceu isso, convém que agora nós escolhamos entre nós alguém que foi testemunha, que acompanhou Jesus desde o batismo, porque São Pedro ele tinha essa noção. Aqui é alguém que está falando como o primeiro Papa, porque ele recebeu o papado depois da ressurreição, e isso foi antes de Pentecostes. Então isso aqui é uma prova que São Pedro já era Papa a partir da ressurreição. Ali é o ponto que ele recebeu o papado. Cristo disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. A partir dali São Pedro recebeu o papado. E essa eleição de São Matias é antes de Pentecostes, para mostrar que não precisou nem sequer do Pentecostes para já receber o papado, recebeu direto de Cristo. Está vendo? E com esse papado, ou seja, com essa autoridade pontifícia, é que ele vai falar: olha, precisa de mais um aqui para completar o número dos 12, porque tem que ter 12 testemunhas. E São Pedro, veja bem que interessante esse dado também, ele não escolheu entre os melhores, falou assim: não, eu quero o melhor. Não, ele só queria saber quem que era testemunha de tudo que Cristo fez, desde o batismo até... Acharam 2, falaram: além de vocês 11, só tem mais 2 que acompanharam tudo isso. E o outro era mais justo, ele era inclusive chamado o justo. Um tal de José era chamado o justo, ou seja, uma pessoa muito mais santa. Mas São Pedro falou: não, você é mais santo, você é chamado justo. Não, falou: então tem vocês 2, vão tirar sorte, para ver quem que Deus escolheu. E ainda falou: mostra, Senhor, quem já escolheste entre esses 2. Então tudo isso vai educando a nossa mente. Por isso que a gente tem que aprender das Escrituras, que vai educando a nossa mente para a gente saber como que Deus trabalha. Porque na medida que a gente questiona essas coisas, a gente pergunta: mas por que São Pedro não esperou? Se Deus depois de alguns anos ia chamar São Paulo,
São Paulo ia, por sua vez, ser considerado o 12º apóstolo. Ninguém fala que o 12º apóstolo é São Matias. Todo mundo diz que é São Paulo. É verdade? Na hora que fala, que até no cânon da missa vai dizer lá, os 12, põe lá, Pedro, Paulo. Mas você vê que a autoridade pontifícia é aquilo que Cristo falou. O que você ligar na terra está ligado no céu. Então, mesmo que São Pedro tenha adiantado ali, não, vamos adiantar aqui, vamos colocar aqui mais um no número dos 12. Deus confirma aquilo. E nunca disse, ninguém disse, nem o próprio Deus, nem a própria Escritura diz, que São Matias perdeu o cargo de apóstolo quando Deus escolheu São Paulo. Não, Deus falou, não tem problema, a gente deixa 13. A gente deixa 13. Muda o número de 12 para 13. Não, isso aí não vai mudar muita coisa. É melhor sobrar do que faltar. Mas se o São Pedro quis colocar o Matias, vamos colocar o Matias também. Depois põe o Paulo. Veja como é que é interessante isso, né? Para mostrar que a igreja é divina, mas é também humana. E ela depende dessa autoridade humana e Deus confirma essa autoridade humana. O que Ele quer fazer, Ele faz e depois a gente confirma. Então foi São Pedro que quis chamar esse 12º apóstolo, Deus confirmou e São Matias entrou ali como eleito no lugar de Judas. Então veja que o coração de São Matias era um coração reto, Deus fez com que esse fosse ocupar o lugar daquele que teve um coração dúbio, um coração que ama, depois odeia, que fala a verdade, depois fala mentira, depois que acha muito bom as coisas, depois ele já acha ruim. Isso é o coração dúbio. E isso é pior do que a pessoa que você fala assim, não, essa pessoa é má, ela está no vício, essa pessoa não se salva. Esse se salva. Esse se salva. Por quê? Porque ele pelo menos está ali, né? Todo mundo vê como um bandido, como um rebelde, como um criminoso, mas ele tem aquela convicção de que aquilo ali, né, é a vida dele, porque ele aprendeu assim, ou porque ele é traumatizado, porque ele tem isso, tem aquilo. Mas é mais provável dessa pessoa se converter do que aquela pessoa que se acha boa, que se acha perfeita e que acha que tudo que faz é maravilhoso, mas que não se submete a Deus. Então, nessa história de São Matias, nós podemos hoje perceber a importância da nossa submissão à vontade de Deus, da nossa docilidade, como diz Jesus, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Essa é a regra para tudo. Quando a gente aprende isso, aí a gente vai numa estrada reta. E aí descansa a nossa alma. Porque quando você é manso e humilde, você confia em Deus, você se abandona nele e Ele que guia a sua vida, você descansa a sua alma. Agora, quando a pessoa acha que é perfeita, começa na arrogância, começa no orgulho, começa no pecado, aí essa pessoa com certeza vai trair a Deus. Porque ela está sendo uma pessoa dúbia, uma pessoa cheia de si mesma, uma pessoa que tem a coragem do crime, mas não tem a coragem de assumir aquilo que faz. Então, infelizmente, o nosso mundo está cheio de Judas. E são esses Judas que controlam tudo e que fazem, através da força do dinheiro e da força do crime, que esse mundo seja conduzido por Satanás. Então vamos pedir a intercessão de São Matias, apóstolo, corajoso, para que ele nos ajude sempre a perseverarmos no amor de Deus, na vontade de Deus, com humildade, com mansidão e com esse discernimento que vem da pequenez e não da nossa prudência humana. Amém.